Muito bem, pessoal. Vamos falar agora da progressão geométrica, da PG. A gente já falou aqui anteriormente o que é uma PG, uma progressão geométrica. É quando você tem uma sequência em que o próximo termo é o anterior multiplicado por um valor fixo, né? Nesse caso aqui, eu estou dando exemplo de uma sequência em que o próximo termo é o dobro do anterior. Então, para você obter o próximo termo, você vai multiplicando por 2 aqui nesse exemplo. Então, nós temos uma progressão geométrica. Esse número que a gente está multiplicando se chama razão. Normalmente na PG a gente indica pela letra Q. Então, como que fica o termo que está na posição N? O termo que está na posição N vai ser o primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1. Você vai multiplicar a razão por ela mesma n menos uma vezes, né? Por exemplo, ali nessa PG eu tenho 5 termos. O 80 é o quinto termo. Então ele é igual ao primeiro, que é o 5, vezes o 2, 4 vezes. Então eu posso escrever ali que o A, que está na quinta posição, é o primeiro termo, vezes 2 elevado a 4. Por que 4? Porque é a diferença entre 5 e 1. Simplesmente isso, tá? Então, o 80, ele de fato é 5 vezes 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 16, 16 vezes 5 dá 80. Então, o termo que está lá na centésima posição, por exemplo, seria o termo que está na quinta posição, vezes Q elevado a 95. Né? Para você ir do quinto termo para chegar no centésimo, você vai multiplicar o Q por ele mesmo 95 vezes. Tá? Então, exemplificando aí o que a gente chama de termo geral da PG. Né? Seria isso daqui. Ok? Agora, você está lembrado que na aula anterior eu falei assim, dei aquele exemplo de que se você fizesse uma poupança, guardando R$ 10 a cada semana, né? Na próxima semana você guarda R$ 10 a mais que a anterior e tal. Quanto que daria no final do ano? Eu não estou lembrando de cabeça aqui a resposta, mas eu acho que é uns 13 mil e pouco, né? Agora, e se você fizesse uma PG? Ficou tentado agora? É uma PG, hein? Vamos ver como que funciona. E aí eu vou fazer de maneira mais simples ainda. Na primeira semana, você vai guardar R$ 1. R$ 1. Na segunda semana, você vai guardar R$ 2. Na terceira, você guarda 4. Vamos multiplicar de 2 em 2 para ficar mais simples ainda. Até a última semana do ano. Você sabe que o ano tem 52 semanas. Então, a última semana do ano seria o primeiro termo, que é 1, né? Vezes a razão, que é 2, elevado a 51. E aí a coisa começou a ficar feia. Ó, olha só. Você está multiplicando por 2 cada vez que avança. Então, para chegar na semana de número 52, a última semana no espaço de um ano, eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 51 vezes. Então, o último termo é 2 elevado a 51. Se você quiser fórmula, beleza. É 1 vezes 2 elevado a n menos 1. E o n é 52. Tá. E aí você já vê o problema sério que é o seguinte. 2 elevado a 51. Tenta calcular esse número. Quando você multiplicar o 2 por ele mesmo 10 vezes, já deu 1024. Quando você multiplicar 15 vezes, já muito maior que 1024. Então, se você multiplicar o 2 por ele mesmo 51 vezes, dá um número de aproximadamente 17 dígitos. Então, vai passar da casa dos sextilhões, tá? Então, não tem dinheiro no mundo para você fazer essa poupança. E, na verdade, isso é o que você deveria poupar só na última semana. Na semana anterior, você teria poupado quase a mesma quantidade, metade, né, da quantidade, por aí vai. Então, pior ainda é a soma, né? Que é você juntar tudo que você foi poupando de forma acumulada. Que seria, então, 1 mais 2 mais 4 e por aí vai, né? Então, esse é um problema clássico desde a antiguidade. Se você começa com 1 e vai dobrando a cada valor, o final a sequência aumenta muito rapidamente. Isso é uma característica da PG. Então, trazendo para a nossa prova, aí que nos interessa. Às vezes você tem uma sequência numérica que cresce muito rápido, os números estão aumentando rápido demais. Pode suspeitar de uma PG.
ou suspeitar que os números estão sendo multiplicados e não somados. Aí você já economiza tempo, beleza? Agora, como que a gente faria para somar? É muito diferente da PA, não tem nada agora de somar extremidades. E eu não vou mostrar aqui a dedução também, porque tomaria um bom tempo. Eu vou mostrar a fórmula logo de uma vez. Então, a soma dos n termos de uma PG vai ser igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1. Então, a diferença é que você subtrai 1 de q elevado a n. Isso tudo ainda sobre q menos 1. Beleza? Então, essa aí é a fórmula para somar os termos de uma PG. Como eu falei, a demonstração é interessante, não seria difícil, mas vamos economizar tempo, né? Agora, tem uma coisa curiosa na PG, que é o seguinte: se a razão for menor que 1, então os números eles vão diminuindo, porque não sei se você já observou isso, mas se você multiplica por 1, o resultado é o mesmo, né? Tipo, 3 vezes 1 é 3. Se você multiplica para um número maior que 1, aí você aumenta. 3 vezes 1,5 é 4,5. Então, aumentou de 3 para 4,5, porque eu multipliquei para um número maior que 1. E se você multiplica por um número menor que 1, então o resultado é menor que o número que você tinha. Por exemplo, 5 vezes 0,2. Isso vai dar 1. Então, porque eu multipliquei o 5 por um número menor que 1. Aí o resultado ficou menor que 5. O que isso tem a ver com a PG? Porque se a razão for um número menor que 1, ela vai ser uma PG decrescente, os números vão diminuindo. Já vou dar o exemplo. Seria, por exemplo, você tem aí 1, eu vou multiplicar por meio, vou pegar sempre a metade, 1 quarto, 1 oitavo e por aí vai. O curioso é que se você somar esses números, mesmo que seja infinito, dá para fechar um valor. Então existem somas em matemática que são somas de números infinitos. E eu já vou mostrar um exemplo muito claro. Por exemplo, o número 0,3333, a dízima periódica. Isso aqui é 0,3 mais 0,03 mais 0,003. Você já percebeu o que é, né? Isso aqui fica infinitamente. Acontece que 0,3 são 3 décimos. 003 são 3 centésimos. E 0,033 aí são 3 milésimos. E aí quando você soma esses pedaços aí, você tem um número, que é a dízima periódica, né? O pessoal tá indo para matemática demais. Tá, gente, é verdade, mas é o que eu falei. Segura aí, porque se você conseguir aprender isso, você já está em vantagem. E aí, nós temos essa soma para fazer. Isso aqui é infinito, né? Agora, observa que o próximo termo é o anterior multiplicado por 1/10, né? Ou dividido por 10. Então, você vai multiplicando por 1/10, você vai ter no próximo termo. E aí, se você quiser somar isso daqui, a soma da PG infinita tem outra fórmula. É o primeiro termo dividido por 1 menos Q. Então, essa soma aqui seria 3 décimos sobre 1 menos 3 décimos. Vou deixar aí o cálculo para vocês. Isso aqui você vai mostrar que dá exatamente 1/3. Então, 1/3 é igual a 0,3333. Esse assunto aí, esse exemplo que eu dei da dízima periódica, já é um pouquinho avançado, porque tem a ver com o que a gente chama de fração geratriz, e isso aí não cai na prova. Não cai, tá? Esquece, isso não vai cair na prova. Mas te ajuda a ter alguma ideia caso apareça um problema com uma lógica um pouquinho mais complicada, né? Porque a gente enxerga o mundo de acordo com os óculos que a gente tem. Então, se você tem óculos que te permitem enxergar mais, provavelmente você vai resolver os problemas com mais facilidade. Então, eu estou aqui para ensinar. Agora, se você quer ver como que a banca realmente cobra, né, dentro do escopo do edital, como que são as questões da Consulplan, existe aí a coletânea de 150 questões resolvidas passo a passo, que eu estou disponibilizando, está no link aí na descrição do vídeo. Eu estou disponibilizando por um precinho camaradaço. Se você me chamar no WhatsApp, eu consigo fazer para você um desconto, porque eu vou deixar o link aí para você comprar direto da plataforma. Você pode entrar e lá e comprar direto da plataforma. Dá para dividir até 12 vezes no cartão. Mas se você me chamar no WhatsApp, eu consigo de cara dar 20% de desconto, tá? E aí sai bem mais em conta
para você, ok? Então, só me chamar no WhatsApp e você garante essa coletânea de 150 questões resolvidas da Consulplan no edital, em cima dos assuntos do edital da Câmara de BH. Então, vale a pena. Até a próxima aula.